Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos nesse primeiro trimestre de 2014. Estamos estudando acerca desse tema fascinante do discipulado. E a lição desta ocasião o título é Discipulado e a Oração. Está conosco para compartilhar esses momentos e esses comentários o pastor Emílio Abdala. E ele trabalha na União Central Brasileira e ele também tem estudos relacionados com o ministério. Pastor, bem-vindo. Obrigado, pastor Schock. Está conosco também o pastor Everon Donato, quem é diretor de Ministério Pessoal da Divisão Sul-Americana. Bem-vindo, pastor. Uma alegria estar com você. Vamos agora a fazer uma oração e em seguida vamos dar sequência ao nosso tema de hoje. Pastor Emílio Abdala. Nosso Deus, ao abrirmos a Tua palavra agora, estudando os aspectos do discipulado, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente para entendermos qual o Teu propósito para a nossa vida e como aplicar o princípio da oração na proclamação da Tua palavra nesse mundo. Amém. Abençoe esse momento por Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. A primeira pessoa que me ensinou a orar foi o meu pai. Antes de dormir, ele se aproximava de cada um de nós, todos os dias. E ele fazia uma oração. Então, um dia, quando ele veio para orar por mim, eu perguntei, pai, eu também posso fazer uma oração? Ele disse, claro, sim, pode fazer. Aquele dia, eu orei pela primeira vez. Não lembro exatamente o que falei com Deus aquele dia, mas só sei que eu gostei muito. Lembro-me que na hora do culto todos queríamos orar e ele selecionava um de nós para orar. Era um privilégio ser escolhido para orar. A oração passou a ser um ingrediente fundamental na vida. O foco da lição desta semana é entender que a oração é um ingrediente essencial no discipulado. Ela envolve muito mais do que apenas obter respostas. É para fortalecer a fé e o crescimento espiritual. Vamos à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos tocar dois pontos nesta parte, a importância da oração e também a oração e o evangelismo. Hemos escolhido estes dois temas porque achamos que são os mais relevantes da lição desta semana. Vamos à primeira pergunta. Uma das primeiras coisas que Jesus ensinou aos discípulos foi a oração. Por que, pastor Abdala? Por que é tão importante assim a oração relacionada com o discipulado? O discipulador precisa tornar-se um modelo para as pessoas que ele está ensinando. Então, os discípulos muitas vezes viram o Senhor Jesus Cristo orando em público e em particular. Devem tê-lo visto orar no seu batismo, na transfiguração. No momento em que ele escolheu os 12, antes disso, ele gastou um tempo para orar. Então, chegou um momento na vida desses discípulos que eles fazem um pedido ao Senhor Jesus Cristo. Então, eles não pediram para fazer grandes milagres. Eles não pediram, ensina-nos a pregar. O pedido que eles fizeram está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, precisamente aqui no verso 1, disse assim, de uma feita, estava Jesus orando, veja, o Senhor Jesus Cristo dava o exemplo, estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Veja, eles quiseram saber qual era o segredo do poder, da sabedoria que emanava do Senhor Jesus Cristo. E pastor Schock, se o Senhor Jesus Cristo, que era perfeito, dependia continuamente da oração, muito mais nós temos que depender da oração. Então, oração, o propósito da oração não é ter a nossa vontade, a vontade do homem feita no céu, mas a vontade de Deus feita aqui na terra. E um ponto importante aqui é que se nós queremos que Deus nos ouça, que Deus ouça a nossa voz, ouça a nossa oração,
nós temos que também tirar tempo para ouvi-lo através da leitura da Bíblia. Então, a leitura da Bíblia e a oração são duas disciplinas muito importantes que vão lado a lado na vida do discípulo. Então, talvez uma das primeiras lições que um discípulo deve aprender é aprender a orar, né? A depender de Deus, a conversar com Deus, a ter intimidade com Deus. Esse é um assunto fundamental. Agora, o tema da oração relacionada com o evangelismo. Qual é a relação para um discípulo? Orar é só clamar, pedir coisas. Qual é a relação do discípulo com o evangelismo e a oração? Bem, pastor, um discípulo ele precisa aprender a orar porque isso faz parte da sua disciplina espiritual. Veja, ler a Bíblia faz parte da disciplina espiritual. Orar faz parte da disciplina espiritual. Testemunhar faz parte da disciplina espiritual. Então, um discípulo que está crescendo no conhecimento da verdade, na sua experiência com Deus, ele precisa fazer dessas disciplinas partes integrantes de sua vida. Agora, quando ele ora, ele deve orar, claro, em seu favor, ele deve orar para que ele esteja cada dia mais próximo do céu, mais próximo de Cristo, mas ele também deve orar em favor de outras pessoas. É aí que entra a visão missionária do discípulo. É aí que entra a visão de que ele é um instrumento usado por Deus para salvar outras pessoas. É o que nós chamamos de oração intercessora. E há algo muito especial na oração intercessora, porque quando nós oramos de maneira intercessoriamente por outro, nós nos libertamos do nosso egoísmo. Quando eu oro apenas por mim, eu tenho uma tendência muito forte a pedir em meu favor, a pedir por algumas coisas que eu necessito, etc. E essa tendência faz com que cresça o egoísmo na minha vida. Agora, quando eu oro em favor de outra pessoa, eu esqueço de mim mesmo e passo a pedir em favor de outros. É o que aconteceu com o profeta Daniel. Quando vamos à Bíblia em Daniel, no capítulo 9, e aqui nós encontramos uma linda oração de intercessão de Daniel. Daniel agora ora em favor do seu povo. Interessante que no verso 2, Daniel 9:2, ele diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos e que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Aqui Daniel clama ao Senhor para entender ainda em relação ao cativeiro do seu povo, o exílio babilônico. Mas ele está orando, ele confessa os seus pecados, ele confessa os pecados da nação. E dessa maneira, Daniel intercede por todo o povo de Deus, por todo o povo de Israel. E aqui nós vemos a importância. Um verdadeiro discípulo, ele precisa ser um intercessor. Ele precisa se colocar na brecha entre o Senhor e aquela pessoa que precisa da intercessão. E dessa maneira, quando nós intercedemos por outras pessoas, nesse momento, nós estamos buscando o favor de Deus para a vida daquele que necessita das bênçãos celestiais. Amém, amém. Isso queria dizer, pastor Abdala, que nenhum programa missionário, nenhuma atividade da igreja deveria não ser precedida da oração. Se suponhamos que a igreja tem um projeto missionário, repartir livros. Isso quer dizer que devia ter um projeto de oração prévio, né? Sempre que Deus quer fazer alguma coisa, Ele põe o povo para orar. Na história nós vemos de grandes reavivamentos que foram uma consequência direta da oração. Por exemplo, o primeiro e segundo reavivamento americano começou com um homem que, de maneira isolada, orava no seu quarto. Quando nós vamos à Bíblia e vemos também as grandes iniciativas missionárias, nós vemos que elas foram precedidas por oração. Por exemplo, aqui no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus Cristo, em um momento decisivo em seu ministério, ele viu grandes multidões que necessitavam ser alcançadas. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 36, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E agora o verso 37 diz assim: então se dirigiu aos seus discípulos e disse-lhes: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E qual é a recomendação que ele dá aqui no versículo 38? Ele diz: rogai, pois, ao Senhor a solução estava nisso, né? Para que mande trabalhadores. Agora observe um fato interessante. Ele se dirige aos discípulos e diz: orem, orem.
quando eles oram, é como se ele dissesse, vocês oraram? Pois bem, vocês são esses trabalhadores. Porque no capítulo seguinte, o capítulo Mateus 10, ele os divide em 2 e 2 e os envia a orar. E há outros fatos, por exemplo, em Atos capítulo 13, foi numa reunião de oração, de jejum, oração, que o Espírito Santo selecionou Paulo, Barnabé, para aquela obra missionária de estabelecer igrejas em vários lugares. Então, eles foram separados através da oração. Há também uma outra menção em Atos capítulo 4, onde eles oraram pedindo a Deus ousadia na proclamação da palavra. A terra tremeu e eles saíram proclamando a palavra. Então, todo grande movimento missionário precisa ser baseado e sustido pela oração. Amém. Eu penso que esse discípulo que está nesse processo de crescimento, ele também precisa dedicar tempo e qualidade a esta oração. Ele precisa ter um tempo de qualidade. Jesus investiu tempo e qualidade quando ele orava ao Pai. Ele se retirava, ele ia para as montanhas, ele ia para os lugares solitariamente. Ele estava ali para dedicar tempo e fazer ali ao Pai, ou prestar ali orações de qualidade. E não deve ser diferente com o discípulo que quer ser semelhante a Jesus. A pergunta é, quanto tempo e qual é a qualidade de nossas orações dirigidas a Deus? Temos dedicado um tempo de qualidade? A oração é realmente uma oração de qualidade? Quanto mais o discípulo se aproxima de Deus, quanto mais ele se parece com Deus, mais tempo ele vai dedicar em oração. Sem dúvida, e as pessoas vão refletir o que eles fazem com Deus na intimidade. Vamos a passar a terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Vamos agora a poder aplicar algumas dessas lições no nosso dia a dia, como classe, como pessoas, como igreja em forma geral. Uma das aplicações seria, a primeira seria, a oração não é para fazer a vontade nossa, é para fazer a vontade de Deus. 1 João 5,14 fala um pouquinho disso. Em segundo lugar, devemos orar uns pelos outros. Não é só pedir por nós. Às vezes nossas orações se concentram só em nós, né? Assim, uma segunda lição poderia ser, oremos por outras pessoas. Não é só pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos, pelos parentes. Pode ser para aquele vizinho que te incomoda com a música alta. Não ores para que Deus destrua ele, ora para que ele seja realmente recuperado e possa abrir seu coração com Deus. Muitos milagres poderiam acontecer. Eu lembro uma vez estávamos caminhando com um amigo, fazendo exercícios, e ele parou em um lugar, vamos orar por aquela casa. Mas você não conhece ninguém. Não conheço, Deus conhece. E ele orou aquele dia, o seguinte orou outra vez. E depois batimos na porta e eles disseram, nós estamos aguardando alguém que possa nos ensinar a palavra de Deus. Foi uma experiência missionária incrível. Nós podemos orar por outras pessoas. A oração não é opcional, não é um assunto que posso ter ou não. Não é opcional. E orar frequentemente e mais tempo é uma medida que nós devemos cumprir e que nos aproxima nesse final da história do mundo, e devemos velar e orar, como diz a Bíblia, para não entrar em tentação. Que Deus te abençoe ao aplicar essa lição em tua vida. Vamos passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Que Deus ensine seu povo a orar. Aprendam os mestres em nossas escolas e os pastores em nossas igrejas diariamente na escola de Cristo. Então eles hão de orar fervorosamente e seus pedidos serão ouvidos e satisfeitos. Então a palavra será proclamada com poder. O que lhes parece? Sempre que as pessoas oram fervorosamente, uma grande obra quer fazer Deus com aquelas pessoas e com aquele povo que ora perante de Deus. Por que não se reúnem aí na classe de escola sabatina? Por que não se reúnem aí na família para orar fervorosamente? Em primeiro lugar, porque nós possamos ter um reavivamento pessoal, como família, como classe, mas em segundo lugar, para que Deus nos use. Onde estamos? Com nossos parentes, nossos vizinhos, para salvar pessoas. Vamos orar. Querido Pai,
Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado pela oração que o Senhor estabeleceu para conectar-nos contigo. Que possamos clamar não só por nós, por muitos outros que estão perecendo e sejamos instrumentos nas mãos de Deus. No nome de Jesus. Amém, Senhor.